Bom, Namaskar, boa noite. Eu vou compartilhar hoje sobre uma coisa muito legal que nós sentimos, que é um desejo pelo Supremo. Uma coisa que é da natureza humana, nós desejamos alcançar o infinito, se tornar infinito. Então eu trouxe aqui uma história, conversa bem legal com vocês, tá? Então olha só, nós seres humanos aí temos na nossa essência um desejo para fazer algo nobre, para alcançar algo extraordinário, que seja duradouro, né? Nós temos naturalmente uma atração pelo infinito, pelo divino, pela espiritualidade. Só que apesar de muitas pessoas terem esse desejo por uma meta nobre, uma meta maior, elas não sabem exatamente qual direção tomar para alcançar essa meta. Elas não têm, às vezes a gente está vendo num desenho, a pessoa ela quer se tornar um astronauta, mas o que ela tem que fazer para se tornar um astronauta? E ela não sabe, ela tem dúvidas. Isso é só um exemplo. O que fazer nessa caso, né? Por que a gente não tem uma meta? Porque a gente precisa também, além de ter uma meta, a gente se mover na direção correta. Às vezes a gente até se move na direção correta, mas isso não é o suficiente. Precisamos ir na direção correta e também alcançar a meta. Então, as duas coisas são importantes. Então, 3.500 anos antes, lá na Índia, existia um grande mestre do Tantra Yoga, Sr. Krishna. E esse Krishna tinha um discípulo que era um rei, chamava Yudhishthira. Yudhishthira tem um significado, aquele que batalha na guerra. É a pessoa que é inabalável, imperturbável, que mesmo diante de uma guerra, ele tem uma mente equilibrada. Então, essa pessoa que tem essa qualidade é chamada de Yudhishthira. E aí a gente tem o rei Yudhishthira, né? E aí o Krishna pergunta, quem que é um yogi? Aí o Yudhishthira falou, yogi significa aquele que é um ser humano prático. Ele não tem nada a ver com teoria. Ele tem mais a ver com a prática. Ele sabe ser prático na vida, no dia a dia, resolver as coisas. Então ele fala assim, deve-se seguir a pessoa prática e não a teórica. Porque o Krishna perguntou para ele, qual que é o caminho certo? Qual é o caminho mais apropriado? Aí ele falou, o caminho mais apropriado é você seguir aquelas pessoas que são práticas e não teóricas. Por quê? Vamos entender isso. Nós temos hoje, assim, a gente viu ao longo da história, muitas teorias, diferentes teorias que bloquearam o intelecto humano porque elas estavam cheias de dogmas, cheias de pensamentos, de ideias dizendo para nós que não devemos fazer tal coisas ou pensar tal coisas. As pessoas que escreveram essas teorias, elas na verdade são inimigas do progresso humano, né? A gente está vendo ali no desenho, olha, um inimigo do progresso humano. O que ele está fazendo? Ele está bloqueando o progresso intelectual do ser humano com teorias cheias de vácuos, cheias de dogma. Os teóricos defendiam assim, não, a nossa verdade é a mensagem de Deus, ela não pode ser contestada. E no meio dessa história, o intelecto humano ficou impedido de se expandir, de evoluir. Mas ali na metade do século XX, o nosso intelecto houve um progresso, né? Se não tivesse acontecido esse progresso no intelecto, nós estaríamos hoje vivendo ainda como se estivéssemos na idade da pedra. O progresso no intelecto ele é necessário, não que o conhecimento teórico seja completamente ruim. Simplesmente estamos dizendo aqui que devemos analisar qual tipo de teoria nós estamos sendo atraídos por qual tipo de teoria, sabe? Porque dependendo da teoria, ela vai impedir o seu progresso, a sua expansão de consciência, né? E ela não jamais deve acontecer isso. Isso acontece como? Algumas teorias elas são contraditórias. Uma diz A outra diz A mais B, a outra diz não, é C mais B. E aí você fica confuso. E agora? Qual que é a verdade? Qual que é o melhor caminho? Qual que é o melhor método? O que nós devemos fazer nessa situação? Quem que a gente deve seguir? Por exemplo, ali, algumas teorias vão dizer que a meditação deve ser feita virado para o leste, porque para o leste é a direção que o sol vai nascer. Aí outras falam, não. Você tem que meditar virado para o oeste, porque é ali que
que o sol vai se pôr. E aí nessa confusão, então, as pessoas ficam, então eu vou buscar um equilíbrio. Para você achar um equilíbrio entre nem leste nem oeste, você tem que meditar virado para o norte ou virado para o sul. São coisas que ficam divergindo, né, atrapalhando o nosso movimento de uma forma fluida. A gente fica com dúvida, e agora o que fazer? E nisso a gente fica parado. O que uma pessoa comum deve fazer? A quem ela deve seguir? Qual é o absoluto? O que fazer e o que não fazer? Diante de tantas escrituras, de tantas coisas divergentes, códigos sociais que divergem. Em diferentes partes do mundo, você vai ver que cada país tem seu código social, cada cultura, cada diferente raças vai ter o seu modo de se organizar e vai ter as suas próprias escrituras. E elas normalmente vão divergir de um lugar para outro, de acordo com o tempo, lugar e pessoa. Então fica muito confuso, né? E agora? Qual que é o melhor? E os intelectuais? Será que nós devemos seguir os intelectuais? Ou o que devemos seguir, então? Os intelectuais normalmente estão muito absortos em estudos de teorias, e eles são tão apaixonados pelas teorias e o conhecimento que às vezes eles se esquecem de ver se isso é aplicável na realidade, né, humana, aqui na Terra, se atende às necessidades humanas. Os teóricos passam a maior parte do tempo discutindo entre si mesmo, um querendo provar para o outro que a teoria de um é mais correta que a do outro. Eles não em vez de se apoiarem, né, em um mesmo ponto de vista, não, eles ficam competindo, porque se eles permitirem que o outro está correto e o deles não, eles vão estar se sentindo como sendo insultados. O intelectual, em vez de somarem os seus conhecimentos, não, eles ficam nessa competição e aí cada um resolve abrir uma escola de pensamento. Em vez de apoiar os outros, eles ficam discutindo entre si. Muito desconectado da vida prática. E o que é um ser humano prático, o yogi deve fazer, então? O Krishna perguntou ali para o Yudhishthira. O Yudhishthira é muito sábio, né? Ele respondeu assim, olha, qual que é a meta da vida humana? A meta suprema na esfera física, qual que é a meta suprema na esfera intelectual, mental e espiritual de toda a ordem cosmológica vai ser a mesma, o mesmo desiderato para todos. Tudo está se movendo na mesma direção. E aí ele complementa. A teoria pode ser se obter ou não o sucesso no plano prático, tá? Mas pode ser boa na forma escrita, pode ser boa na teoria, pode ser boa na contemplação, mas pode ou não ser útil na vida prática. Não é garantido. Muitas teorias têm vácuos, elas falam, mas não te dá a receita, a medida certa, o ingrediente certo para fazer aquilo acontecer. Então, o Krishna ali pergunta, né, onde está esse desiderato, essa meta, esse destino, aonde que está? E o Yudhishthira fala assim, a essência, o destino, o desiderato, a essência da espiritualidade está oculta no senso de eu. Existe em cada ser vivo um eu. Esse eu que existe é a parte da mente mais sutil. O Yudhishthira era muito sábio. E aí, quem era a pessoa mais próxima de você? Ele fala assim, o Krishna fala, você passa muito tempo querendo conhecer as coisas, mas você deveria conhecer o teu próprio eu. E o Yudhishthira fala, o segredo é que se você quiser conhecer tudo, você deve conhecer o seu próprio eu e conhecerá tudo em um. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é limitado. As informações do mundo material são limitadas também. A gente não tem como conhecer tudo. Quanto mais a gente quer conhecer as coisas, mais guardamos informações, mais vamos esquecer as informações. Então, a coisa mais sábia é você conhecer o um, e aí você vai conhecer tudo. Como Jesus dizia, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se você conhecer um Deus, se você conhecer Deus, você vai conhecer tudo, porque Ele é a matriz da criação
do universo, é quem mantém o universo e tudo vai retornar para ele. Está na essência, no núcleo de cada átomo, uma partícula de consciência cósmica. Então, se você conhecer essa consciência cósmica suprema que está presente dentro da sua própria mente, nas profundezas da camada da sua mente, você acessa essa matriz universal, então você conhece qualquer coisa desse universo. Você conhece tudo. O Yudhishthira fala assim: quem deve ser seguido no reino da espiritualidade, no reino do yoga? Com certeza não são as pessoas, aquelas escrituras, né? Não, você não deve se basear nos livros. Você deve conhecer o teu próprio eu, no seu laboratório mental. Como fazer isso? Um teórico, ele não vai te ajudar você conhecer você mesmo. Ele não vai poder ajudar você nessa pesquisa. Isso vai ter que ser uma pesquisa feita prática, você dentro do seu laboratório da mente. Por mais que você siga ou não os códigos sociais aí, né, você pode seguir ou não os intelectuais também. O que você deve fazer então? Aí ele mesmo diz: o que você deve fazer é seguir aqueles demonstradores práticos. Isso significa que você deve seguir os yogis que se autorrealizaram. E certamente, de acordo com a diretriz da consciência infinita, você obterá esse estado supremo e desfrutará da bem-aventurança. Então, esse é o grande segredo. Você, ao invés de procurar um monte de teorias, um monte de escrituras, mergulha na sua própria essência, na sua própria mente, no seu próprio eu. Aquilo que está mais perto de você é o teu próprio eu, né? E você não conhece o teu próprio eu. Quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? O que realmente é você? A gente tem que, da mesma forma, é como se a gente estivesse buscando um conhecimento no mundo externo que não é um verdadeiro conhecimento. No yoga a gente tem os pilares do yoga, que é Jnana, conhecimento, Karma e Bhakti, e o verdadeiro conhecimento para o yogi é o autoconhecimento. Só que para tu alcançar esse autoconhecimento não tem outra forma a não ser você mergulhar dentro de si mesmo. E para fazer isso, nós temos como grande exemplo os yogis, que praticaram essa ciência por milhares e milhares de anos e alcançaram esses estados de autorrealização, de iluminação, conhecendo a si mesmo, entenderam nesse estado profundo de consciência, eles, na verdade, entenderam que eles são a própria consciência suprema. Nós somos consciência suprema. Tudo o que precisamos é mergulhar para dentro, né, e identificar a nossa mente com a consciência cósmica. Para isso, os yogis, monges, didis da Nanda Marga, dadas, monges da Nanda Marga, nós ensinamos meditação gratuitamente para todas as pessoas que têm um desejo sincero de aprender meditação. Gratuitamente. Ensinamos o sistema de Sahaja Yoga, do Rajadhiraja Yoga, que foi aí deixado por Shri Shri Anandamurti. Fica aí essa reflexão, e se você quer saber mais sobre a meditação, todas as terças-feiras tem encontros gratuitos para iniciantes, às 8 da noite, no Zoom. Então acompanhe a gente, fique ligado. Namaskar, te espero na próxima. Vai.